Jornal da Manhã. Olá, bom dia. Bom dia, hoje é terça-feira, dia 20 de janeiro de 2026 e você vai ouvir na edição de hoje do Jornal da Manhã da Jovem Pan Blumenau. Blumenau registra mais de 2.300 acidentes de trânsito em 2025. E quase 80% das mortes envolveram motociclistas. Em Rio do Sul, uma viatura da Polícia Militar capotou. E 2 policiais ficaram feridos. Aqui em Blumenau, o DENIT inicia a Operação Pare e Siga na BR-470 por causa das obras de duplicação. E em Gaspar, a mudança é para pedestres que passam pela Ponte do Alvorada. Moradores reclamam do matagal no cemitério da Rua João Pessoa, no bairro da Velha, em Blumenau. Também é destaque na edição de hoje. Prefeitura promove um mutirão para regularizar mês. E as obras na ETA 5 avançam com novos contratos assinados. Na saúde, o EMOSC passa a usar uma tecnologia inédita em Santa Catarina para monitorar a gravidade da dengue. Já na economia, comércio e serviços crescem acima da média nacional e fortalecem a economia catarinense em 2025. E na justiça, salvo-conduto impede prisões de naturistas na Praia do Pinho, em Balneário Camboriú. E ainda, Ministério da Educação divulga raio-x do ensino de medicina. 30% dos cursos do país são reprovados. Em Santa Catarina, 2 cursos foram reprovados e 1 não teve nota. Brasil tem mais de 60 praias e marinas com selo da bandeira azul. E mais de 30 ficam aqui em Santa Catarina. E ainda hoje tem os detalhes da previsão do tempo com os meteorologistas do Alerta Blue. Agora em Blumenau, a temperatura é de 23 graus. É prestação de serviço. É assunto que interfere no seu dia a dia. Tudo o que você precisa saber está aqui no Jornal da Manhã. Comece seu dia bem informado, fique com a gente. 7h02. Repita. 7:02. Bom dia pra você que está acompanhando o Jornal da Manhã. Eu sou Franciele Bach e estou na companhia de Maurício Catani. Um ótimo dia também para você que já está na sintonia da Jovem Pan. Você também pode acompanhar o Jornal da Manhã pela internet no jovempanblumenau.com.br ou pelo aplicativo Panflix. E que tal seguir a gente nas redes sociais, @Jovem Pan Blumenau. Vamos em frente, porque a luta do dia está apenas começando. 7h02. Repita. 7:02. E Blumenau registrou 2.313 acidentes de trânsito ao longo de 2025, segundo o balanço divulgado pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes. As ocorrências se concentraram principalmente em vias de grande fluxo, como a Rua Bahia, a Rua General Osório e a Rua Amazonas, que lideram o ranking de registros na cidade. No total, 23 pessoas morreram no trânsito urbano de Blumenau durante o ano passado. Deste número de mortes, 18 estavam em motocicletas, o que representa cerca de 78% de todas as mortes registradas no período. Os atropelamentos também tiveram peso significativo nas estatísticas. 4 pessoas morreram após serem atingidas por veículos, o equivalente a aproximadamente 17% do total de mortes no trânsito urbano em 2025. Os números reforçam a necessidade de ações contínuas de educação, fiscalização e melhorias na infraestrutura viária da cidade, especialmente voltadas à proteção de motociclistas e pedestres, que aparecem como os grupos mais expostos aos acidentes graves aqui na cidade. E um motorista bateu de forma intencional contra a fachada do próprio estabelecimento comercial na tarde de ontem, no bairro Água Verde, aqui em Blumenau. O caso foi atendido pela Polícia Militar e resultou apenas em danos materiais. O condutor é proprietário tanto do carro quanto do imóvel e disse que a batida foi provocada após um desentendimento familiar. Tá então, portanto, o áudio que foi publicado nas redes sociais dos vídeos, que ontem ganharam a internet aqui na região. Ele afirmou ainda que não houve envolvimento de outras pessoas. Com o impacto, o homem ficou levemente desorientado e foi avaliado pelo SAMU no local. Após os atendimentos, os socorristas constataram que ele estava estável e não precisou ser levado para o hospital. A Guarda Municipal de Trânsito realizou o teste do bafômetro, que apontou 0,26 miligrama de álcool por litro de ar, o índice que gera apenas medidas administrativas. Como não houve vítimas nem indícios de crime, a ocorrência foi apenas registrada. E
E uma viatura da Polícia Militar se envolveu em um acidente em Rio do Sul, no Alto Vale do Itajaí. A ocorrência foi por volta das 9h15 da manhã de ontem, na região da Serra dos Tucanos. Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo saiu da pista e capotou em um trecho de difícil acesso. 2 policiais estavam na viatura. O condutor chegou a ficar inconsciente e sofreu ferimentos na região da cabeça. Já o passageiro conseguiu sair do carro sozinho, com machucados na cabeça e também no joelho direito. Os 2 foram atendidos no local e levados ao pronto-socorro do Hospital Regional de Rio do Sul. Por causa da dificuldade de acesso, o resgate contou com o apoio do helicóptero Águia da Polícia Militar. No momento do acidente, os policiais seguiam para atender uma ocorrência de roubo na cidade de Presidente Getúlio. 7h05. Repita. 7h05. E o DENIT inicia a partir de hoje, terça-feira, a Operação Pare e Siga na BR-470 em Blumenau. A medida ocorre no quilômetro 52, no bairro Salto do Norte, para a continuidade das obras de duplicação e serviços de drenagem. Durante o período, o tráfego seguirá em apenas uma pista, com fluxo alternado nos 2 sentidos. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos na próxima terça-feira, dia 27. O trecho estará sinalizado e as atividades podem ser reagendadas em caso de chuva. E moradores de Blumenau têm reclamado da falta de manutenção no cemitério da Rua João Pessoa, no bairro Velha. Segundo visitantes, o matagal entre os túmulos tem dificultado o acesso das famílias e causado indignação em quem vai ao local para prestar homenagens. Procurada pela Jovem Pan, a Prefeitura de Blumenau informou que o serviço de roçada está em andamento. A Secretaria de Serviços Urbanos explicou que nesta época do ano o crescimento da grama é mais rápido por causa do sol intercalado com a chuva. Segundo a pasta, o cemitério foi roçado em dezembro e uma nova etapa de manutenção começou na semana passada. E Blumenau está promovendo um mutirão para ajudar microempreendedores individuais a regularizar pendências com a Receita Federal. A ação segue até o dia 30 de janeiro. O atendimento acontece na Praça do Empreendedor, no Shopping Parque Europeu e também na Casa da Cidadania, na Vila Itoupava. A ideia é orientar os MEIs que precisam fazer renegociação de dívidas e evitar problemas como a exclusão do Simples Nacional. É o que diz o diretor de atendimento ao empreendedor aqui de Blumenau, Anderson Veiga. No final do ano passado, a Receita Federal, como faz todo final de ano, ela pega a situação dos MEIs, né, e aqueles que estão em dívida ativa por falta de pagamento do DAS, tem pendência com o município, como a inscrição municipal, e até aquelas situações que extrapolaram o limite de faturamento, eles desenquadram e tiram desse benefício de estar como MEI enquadrado no Simples Nacional. De cara, primeiro o impacto que ele tem é que ele não consegue gerar nota fiscal, né? Então, porque ele não é mais MEI, né? E precisa regularizar essa situação. O governo federal, ele dá no mês de janeiro para que eles possam entender que situação, né, que está todo o CNPJ dele e consigam regularizar essas pendências com tempo hábil para que a gente possa pedir o reenquadramento e eles voltem a ser MEI. Em alguns dias do mutirão, também haverá consultores do Sebrae para tirar dúvidas e dar apoio aos empreendedores. Segundo a Prefeitura, cerca de 10% dos MEIs da cidade podem estar em situação irregular. O alerta é claro: quem não regularizar até o dia 31 de janeiro pode ter prejuízos no negócio. Por isso, a orientação é aproveitar o atendimento de graça e começar o ano com tudo em dia. A divulgação do primeiro exame obrigatório para formandos em medicina acendeu um alerta no país. Dos 351 cursos avaliados pelo Ministério da Educação, 107 tiveram desempenho insuficiente e agora devem sofrer sanções, como redução de vagas ou suspensão de novos ingressos. Em Santa Catarina, os cursos de medicina de Mafra e Jaraguá do Sul ficaram entre os mal avaliados e poderão ter penalidades aplicadas. Uma graduação do estado também ficou sem nota por ter menos de 10 alunos participantes no exame. Por outro lado, o cenário foi mais positivo aqui na região do Vale do Itajaí. Os cursos da Unidade em Rio do Sul e da Univale em Itajaí receberam nota 4, a melhor do estado. Já a FURB em Blumenau e a Unifeb em Brusque ficaram com nota 3. Leandro José Haas, coordenador do curso de medicina da FURB, explica como funciona essa avaliação. Então, o ENAMED, ele constitui-se uma prova nova, né? Nós estávamos acostumados com uma prova que era a cada 3 anos, né? E agora então surge o ENAMED, voltado para os cursos de medicina. Desde que esse tipo de prova foi elaborada, né, através do MEC, nós temos trabalhado com nossos alunos, incentivando eles a estudarem,
a se dedicarem, falarem com nossos professores para elaborar questões. Então temos elaborado questões no perfil, né, deste concurso, para que os alunos acostumem com esse tipo de prova, e temos incentivado eles dizendo que isso não é somente para o aluno ou para a instituição, e sim é o conjunto, porque a nota que o aluno tira e a avaliação, o conceito que a universidade também tira, isso é importante para esse momento que nós vivemos, onde existe uma quantidade enorme de faculdades de medicina, algumas delas não podendo proporcionar totalmente a qualidade para nossos alunos, e nós também temos proporcionado o que os nossos docentes também se familiarizem com a elaboração de questões. Então essa é uma questão importante que a gente tem orientado não somente aos nossos alunos para estudarem, mas também aos nossos docentes para prepararem questões para que os alunos se familiarizem com isso. Temos sempre dedicado aos alunos tempo para que eles estudem, e essas atividades têm tido esse resultado, que eu acho que foi satisfatório a gente ter tirado a nota 3, quando mais de 100 cursos de medicina do Brasil ficaram entre 1 e 2. Então estou contente com o resultado, e é uma forma de estimular os alunos a estudar melhor, mais ainda, para que tenhamos o melhor resultado no próximo ano. E a oferta de vagas em medicina aqui na região deve crescer. A FURB abre nos próximos meses, melhor dizendo, o curso de medicina na cidade de Timbó. São 40 vagas com inscrições para o vestibular especial abertas até o dia 10 de fevereiro. As aulas começam em março, marcando a estreia de um novo curso no município. E ainda falando em educação, após mais de 10 anos de espera, as universidades comunitárias brasileiras conquistaram segurança jurídica plena. Nesta segunda-feira, ontem, portanto, em Brasília, foi assinado o decreto que regulamenta a lei das instituições comunitárias de educação superior. A ACAF participou do ato que reconhece oficialmente esse modelo como educação superior pública não estatal, sem fins lucrativos e de interesse social. A secretária de Estado de Educação, Luciane Sereta, comemora. A assinatura do decreto que regulamenta a Lei 12.881 de 2013, que é a legislação que dispõe sobre a definição, a qualificação e as finalidades das instituições comunitárias brasileiras, é há muito esperado. Tem sido construído coletivamente pelas instituições comunitárias, envolvendo o Conselho Nacional de Educação e todas as universidades comunitárias brasileiras. Ele confere maior segurança jurídica a essas instituições, ampliando de modo significativo o escopo de possibilidades destas instituições, como, por exemplo, facilita muito a realização de convênios e acordos de cooperação destas universidades com órgãos públicos municipais, estaduais e federais, além do que oferece condições para que essas instituições recebam recursos públicos diretamente da origem para essas universidades, como, por exemplo, repasses de recursos dos órgãos públicos ou mesmo emendas parlamentares. Além disso, privilegia a participação destas instituições em editais públicos, ou seja, amplia muito a possibilidade dessas instituições poderem ampliar a sua prestação de serviços com segurança jurídica. Logo, é uma conquista sem medidas, sem dúvida, para as universidades comunitárias, a qual eu tenho muita satisfação de ter participado desde o início desta luta com muitos outros colegas das instituições comunitárias brasileiras. Em Santa Catarina, o sistema ACAF reúne 14 instituições, atende mais de 140 mil estudantes e tem papel estratégico no desenvolvimento regional. Com a regulamentação, as universidades comunitárias ganham respaldo legal para ampliar parcerias com o poder público, fortalecer projetos sociais e também ampliar o acesso ao ensino superior. A presidente da ACAF, reitora da FURB, Márcia Sardá Espíndola, comenta. A assinatura do decreto que regulamenta a lei das instituições comunitárias é um momento muito importante para a ACAF. Ela traz clareza, segurança jurídica e estabilidade para a atuação das universidades comunitárias em todo o país. Esse decreto reconhece oficialmente um modelo de universidade que sempre teve compromisso público, mesmo não sendo estatal. Um modelo que nasceu nas regiões, cresce com as comunidades e responde às necessidades reais locais onde estão inseridas. Em Santa Catarina, esse modelo é representado pela ACAF,
que há décadas contribui diretamente para o desenvolvimento do nosso estado. As universidades comunitárias estão presentes em todas as regiões aqui em Santa Catarina, formam profissionais, produzem conhecimento e impulsionam a economia local. Para a CAF, essa regulamentação fortalece a relação com o poder público, amplia as possibilidades de cooperação e cria condições mais estáveis para parcerias e projetos de interesse coletivo. É um avanço decisivo para fortalecer as universidades comunitárias, garantir sua sustentabilidade e reconhecer a contribuição concreta que damos para Santa Catarina e para o Brasil. E a Prefeitura de Gaspar alterou temporariamente a circulação de pedestres na ponte Afonso Tins, que liga o bairro 7 de Setembro ao centro da cidade. A mudança ocorreu após técnicos identificarem a necessidade de reforço na margem que sustenta a parte da passarela. Com isso, os pedestres passam a utilizar provisoriamente a pista principal da ponte. O trecho já estava interditado para veículos por conta de obras na região da cabeceira da ponte. Segundo o município, o local está sinalizado para garantir a segurança dos usuários. 7h16. Repita. 7h16. Vamos agora para o nosso primeiro giro de notícias aqui na número 1 do Brasil. Iniciou ontem, Gaspar, o plantão nas creches durante o recesso escolar. A iniciativa segue até dia 30 de janeiro e atende crianças de 1 a 6 anos com atividades recreativas e educativas. Ao todo, foram registradas 951 inscrições, mostrando a alta procura das famílias. O atendimento acontece nos horários normais das creches, nos períodos da manhã, tarde ou integral. As atividades são conduzidas por auxiliares com acompanhamento de professores e equipes gestoras em polos organizados pela Secretaria de Educação. O ano letivo na rede municipal começa no dia 4 de fevereiro. E as famílias que vão comprar material escolar em Balneário Camboriú devem ficar atentas aos preços. Uma pesquisa do Procon, realizada em 5 papelarias da cidade, apontou grandes variações entre os produtos. O maior destaque foi o caderno de desenho A4, com diferença de até 452% nos valores. Outros itens, como apontador, caderno, capa dura e também régua, também apresentaram oscilações significativas. Já a resma de papel A4 teve a menor variação de preço. Segundo o levantamento, a diferença entre a lista mais barata e a mais cara pode ultrapassar R$100. O Procon orienta os consumidores a pesquisar antes de comprar e também planejar as compras para economizar. E a decolagem de um avião da Latam foi interrompida após um dos motores pegar fogo no Aeroporto Internacional de Florianópolis na noite do último domingo. A aeronave ainda estava em solo, ninguém se feriu e os passageiros foram retirados em segurança. O voo foi cancelado e os passageiros foram realocados em outra aeronave ontem pela manhã. 7h18. Repita. 7h18. E Santa Catarina encerrou 2025 com uma economia em alta. O comércio e o setor de serviços cresceram acima da média nacional, impulsionados pelo aumento do consumo e também pelo mercado de trabalho aquecido. O bom desempenho colocou o estado em destaque no cenário nacional do varejo, reforçando a força da economia catarinense ao longo do ano. Vamos entender melhor na reportagem da Amarilis Pequeno. Santa Catarina encerrou 2025 com desempenho acima da média nacional nos setores de comércio e serviços. Segundo a economista Edilene Cavalcante, da FEComércio, um dos principais fatores foi o mercado de trabalho aquecido, que sustentou o consumo e impulsionou a economia do estado. Ela destaca o que sustentou o crescimento. O Santa Catarina segue com a menor taxa de desemprego do país, então as pessoas estão trabalhando, têm renda disponível. Isso influencia diretamente a demanda, né? Os consumidores estão querendo consumir mais. Isso impacta diretamente as vendas. E agora a gente também tem o final do ano, bom desempenho da Black Friday, que foi uma data importante para o comércio de Santa Catarina, e também o setor de serviços impulsionados pelo turismo. De janeiro a novembro, o comércio catarinense cresceu 5,7%, enquanto a média nacional ficou em 1,5%. Já os serviços avançaram 3,7%, também acima do índice brasileiro de 2,7%. No comércio, o maior destaque foi a venda de artigos pessoais e domésticos, com alta de 10,2%. Hipermercados e supermercados também contribuíram com crescimento de 7,1%. Edilene aponta os segmentos que mais impulsionaram os resultados.
resultados. O bom desempenho do setor de serviços durante janeiro e novembro desse ano foi impulsionado pelo crescimento das atividades relacionadas aos serviços profissionais, como escritórios de advocacia e de contabilidade, que cresceram 7% no período. Cresceu também os serviços prestados às famílias, um crescimento de 4,3% no período. Então, essas duas atividades impulsionaram o crescimento do setor de serviços nesse período. Apesar do bom desempenho, Santa Catarina registrou inadimplência recorde em 2025. O consumo seguiu em alta, mas o pagamento de dívidas ficou em segundo plano. A expectativa é de melhora com a isenção no imposto de renda. A economista explica como a medida pode ajudar as famílias endividadas. Embora o consumo esteja crescendo no estado, impulsionado pelo aumento da renda, esse aumento da renda está sendo destinado principalmente para o consumo e não para o pagamento das dívidas. É um cenário que preocupa, mas agora a gente tem essa isenção do imposto de renda que vem para auxiliar as famílias a quitarem essas dívidas. Para 2026, a FEComércio projeta otimismo moderado, diante do cenário eleitoral e da pressão sobre juros e inflação. Mesmo com a preocupação do empresariado, a expectativa é que o comércio e serviços mantenham um bom desempenho. Edilene avalia os desafios do novo ano. Os empresários do varejo estão preocupados com esse ano de 2026, muito por conta desse cenário eleitoral. A gente também teve no final do ano passado o aumento dos juros, a inflação persistente. Esses fatores têm contribuído para um cenário pessimista por parte dos empresários. Mas a expectativa é que, embora tenha essa preocupação, é que o comércio e serviços continuem tendo resultados positivos que começaram a ser observados no final do ano passado. Essa resiliência, essa força do setor vem para superar esse pessimismo, as expectativas negativas dos empresários por conta desse cenário. 7h21. Repita. 7h21. E ainda hoje no Jornal da Manhã da Jovem Pan Blumenau, obras na ETA 5 avançam com a assinatura de novos contratos aqui em Blumenau. O fato acontece, a Jovem Pan informa, você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo. E Timbó colocou em vigor uma nova lei que reduz 2% para 1% a alíquota do ITBI na compra e venda de imóveis. A medida faz parte do programa Regulariza Mais Timbó e busca incentivar a regularização de imóveis em situação irregular. Segundo o município, a iniciativa traz mais segurança jurídica aos proprietários e melhora o cadastro imobiliário da cidade. A alíquota reduzida vale por tempo limitado e após o fim do programa o imposto volta ao percentual original. Previsão do tempo. Oferecimento Duarte Máquinas de Café. Máquinas de café expresso para compra, locação e comodato. Proese, componentes eletrônicos. Há 18 anos conectando histórias e projetos. Temperatura agora em Blumenau é de 18 graus e vamos com mais informações do tempo direto do Alerta Blue com a meteorologista Tatiane Martins. Bom dia, Tatiane. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan. Vamos começando esta terça-feira com temperatura na casa dos 16 graus e sol entre poucas nuvens aqui na região de Blumenau. Ao longo do dia de hoje vamos ter predomínio de sol e variação de nebulosidade em nosso município. A temperatura fica se elevando gradualmente e à tarde tem sensação térmica bastante agradável, com máxima hoje em torno dos 26 graus aqui em Blumenau. A partir da tarde o transporte de umidade do mar para o Vale do Itajaí ganha um pouco mais de força. Então, a partir da tarde vamos perceber aumento da nebulosidade e ao final desta terça-feira não se descarta a condição para algum chuvisco fraco e isolado. Já para amanhã, quarta-feira, a tendência é de um dia com mais nebulosidade, chuva fraca e isolada a qualquer momento do dia, alternada a períodos de melhoria. Mas na quarta, ainda temperaturas amenas e a máxima não passando da casa dos 25 graus durante o período da tarde da quarta-feira. Já a partir da quinta, a temperatura volta a se elevar por aqui. Da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Tatiane Martins. 7h24. Repita. 7h24. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu que o Banco Central passe a fiscalizar os fundos de investimento, função hoje atribuída à Comissão de Valores Mobiliários. Segundo ele, a grande intersecção entre fundos e o sistema financeiro com possíveis impactos nas contas públicas. A proposta está em discussão no Executivo e na avaliação do ministro segue modelos adotados em países desenvolvidos. Haddad citou investigações da Polícia Federal que apontam o uso de fundos em fraudes bilionárias, como no caso do Banco Master. Durante a entrevista, o ministro também elogiou a atuação do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, na condução do caso.
E a defesa de Jair Bolsonaro pediu ao ministro Alexandre de Moraes autorização para que o ex-presidente receba a visita do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, na penitenciária da Papudinha. Bolsonaro foi transferido para o local na última quinta-feira e cumpre pena de 27 anos e 3 meses por liderar uma tentativa de golpe de Estado. Também foram solicitadas visitas de Diego Torres Dourado, cunhado de Bolsonaro, e do assessor do ex-presidente. Todas as visitas, com exceção de familiares diretos, advogados e médicos, dependem de autorização do STF. Na Papudinha, as visitas podem ocorrer às quartas e quintas-feiras em horários ampliados em relação ao período em que Bolsonaro esteve preso na Polícia Federal. E na política catarinense, o ex-deputado estadual Kennedy Nunes entrou de vez no radar da eleição de 2026 no estado. Atual chefe da Casa Civil e homem de confiança do governador Jorginho Melo, o político passou a se colocar publicamente como candidato ao que vier, sinalizando disposição para integrar a chapa majoritária. Natural de Joinville, com forte habilidade de comunicação, já que é jornalista de formação, Kennedy ganhou projeção no governo ao comandar o Detran e hoje é peça estratégica na articulação política. No PL, o cenário é de congestionamento de nomes, o que reduz as opções e fortalece a possibilidade de Kennedy surgir como vice-governador ou suplente ao Senado. Para Jorginho Melo, a entrada de Kennedy no jogo garante um nome forte na maior cidade do estado e amplia as alternativas para a composição de 2026. Direto ao ponto, com o professor Odair Tramontim. E no Direto ao Ponto de hoje, o professor Odair Tramontim fala sobre o esgotamento sanitário da cidade de Bombinhas, no litoral norte de Santa Catarina. Tramontim, bom dia. Bom dia, Franciele, Maurício e ouvintes da Jovem Pan. Hoje eu quero me solidarizar com os moradores de Bombinhas que alguns dias atrás fizeram um protesto contra o lançamento de esgoto diretamente no mar daquele paraíso que todos nós adoramos. Isso é inaceitável. As imagens mostram que o esgoto, manchas grandes, escuras, estava escorrendo diretamente nas águas cristalinas da belíssima praia de Quatro Ilhas, que curiosamente é certificada com o selo Bandeira Azul, aquele sinal internacional que atesta a boa qualidade da água. Se nessa praia que é certificada já foi possível ver essa nojeira toda em plena luz do dia, imagine os ouvintes o que deve estar acontecendo nas outras. Eu tenho casa lá em Bombinhas e essa notícia me fez sentir um trouxa, porque os meus convidados e turistas pagam uma taxa elevada para acessar o município, a tal TPA, que arrecada milhões de reais todos os anos, mas pelo jeito não está sendo adequadamente aplicada. Eu não consigo, sinceramente, entender como os administradores deixam a situação chegar a esse ponto. Afinal, o município de Bombinhas praticamente vive do turismo e essa nojeira certamente não é um bom cartão de visitas. Ainda mais quando se noticia que menos de 20% do esgoto do município é tratado. Se já não bastassem as dificuldades para acessar o local, porque notoriamente sabe-se que pessoas enfrentam por horas filas intermináveis, fruto da falta de investimentos em infraestrutura, ainda quando o turista ou o morador chega lá, tem que conviver com essas imundícies. Mas não são só as imagens que incomodam, mas sim as consequências da falta de esgotamento ou de tratamento do esgoto. Porque algumas notícias mostram que entre 29 de dezembro e 4 de janeiro foram registrados mais de 400 casos de diarreia aguda, a popular caganeira, o que mostra que o descaso gera consequências e por isso precisa ser enfrentado. A pergunta final é: cadê os órgãos ambientais? Eles são tão rigorosos com os particulares que querem construir uma casinha, ou mesmo empresários que querem fazer prédios de apartamentos, mas parece que não estão tendo o mesmo rigor e fazem corpo mole não cobrando dos administradores públicos que têm a obrigação de fazer o tratamento do esgoto. O rigor tem que ser para todo mundo, porque a gente quer usufruir daquele paraíso, mas com água de qualidade. Era isso. Odair Tramontim para o Jornal da Jovem Pan.
horas 29 minutos. Repita. 7h29. Daqui a pouco no Jornal da Manhã da Jovem Pan. Seguimos com as entrevistas com os vereadores de Blumenau. Hoje é a vez do vereador Jean Volpato, do PT, que vai conversar ao vivo com a gente. Justiça concede salvo-conduto e impede prisões de naturistas na Praia do Pinho. E tem ainda os detalhes da previsão do tempo. Temperatura agora na terceira maior cidade de Santa Catarina é de 18 graus. 7 horas 29 minutos. Repita. 7h29. Jornal da Manhã. Oferecimento Unimed. Hospital Unimed Blumenau. Cuidado que renasce a cada dia. Forte Atacadista. Bom negócio todo dia. Alice Parque Pomerode. Neve o ano inteiro em Pomerode. Sabe, aquele lugar que te acolhe a qualquer hora do dia? Quem é nosso cliente já sabe. Seja no almoço, café da tarde ou jantar, um momento no AME é um momento para alimentar o corpo e a alma. Aberto diariamente com buffet por quilo na hora do almoço, menu à la carte e delivery de tarde e à noite. Além de salgados e doces funcionais e sem glúten, tão gostosos que se não te contássemos que são saudáveis, você nem desconfiaria. Rua 15 e Marechal Deodoro. Siga o nosso Instagram, @amefuncional. E fique sempre por dentro das novidades. Tranquilidade é saber que sua empresa está em boas mãos. Com a Fator Contabilidade, você tem organização, prazos em dia e orientações claras. Porque onde tem confiança, tem resultado. Fator Contabilidade. Organização que gera confiança. Fale conosco, 47 21 23 2500. Ano novo, Fiat novo. A Fiat Rivel preparou uma condição imperdível para você começar o mês de carro novo. Fiat Fastback Audace com até R$25 mil de bônus no seu usado na troca e taxa zero no financiamento. É design, tecnologia e performance com uma oferta que não se repete. Mas atenção, é somente neste mês. Fiat Rivel, ano novo, Fiat novo na sua garagem. Desacelere, seu bem maior é a vida. Há 25 anos, construindo o seu futuro em Blumenau e região, a Oma Construtora entregou no mês de abril o seu 26º empreendimento, o Edifício Galena, o primeiro com foco em lofts da construtora. Com a experiência de mais de 1.550 unidades entregues e com empreendimentos no litoral norte, a Oma é garantia de um bom negócio. Visite nossas centrais de vendas em Blumenau e Balneário Pissarras e acompanhe nossas novidades no Instagram, @Oma Construtora. Passaporte anual Alice Parque. Um ano inteiro de diversão na neve por um precinho que parece brincadeira. Colecione momentos especiais, garanta já a entrada livre por um ano no parque e se jogue de vez na brincadeira em nossas novas atrações. Adquira já o seu passaporte anual em até 6 vezes no cartão. Acesse alesparque.com.br e embarque nesta aventura com a gente. Componentes eletrônicos e automação é com a Proese. Venha nos visitar na Rua Fernando de Souza, em Silva, 1577, na Itoupava Norte, ou visite proese.com.br. Jornal da Manhã. Oferecimento Sicoob Eurovale. Soluções financeiras para você atingir seus objetivos. E CDL Blumenau. Conectando pessoas e fortalecendo negócios. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã, 7 horas 33 minutos. Repita. 7h33. Vamos agora para as capas do que foi destaque hoje nos principais jornais do Brasil. Na Folha de São Paulo, 1/3 dos cursos de medicina não atinge nota satisfatória em exame do MEC e pode sofrer sanção. E governo discute proposta para que Banco Central passe a fiscalizar fundos de investimento, diz Haddad. Destaques agora é do Estadão. Proposta de CPI do Banco Master no Senado atinge assinaturas e amplia pressão sobre Alcolumbre. E ainda, com o avanço de Ciro Gomes, Camilo Santana ganha força para disputar o governo do Ceará. E o Globo, pressão de Trump sobre aliados por Groenlândia, coloca a OTAN diante do cenário de fogo amigo. Abre aspas, sou pré-candidato ao governo do Rio, admite oficialmente o Paes, que diz que apoiará Lula. Destaques agora é do jovempan.com.br. FMI eleva a projeção de crescimento global para 3,3% em 2026. E ainda Moraes envia à Polícia Federal 39 perguntas feitas pela defesa de Bolsonaro. 7 horas 34 minutos. Repita. 7h34.
Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos. Previsão do tempo. Oferecimento Duarte Máquinas de Café. Máquinas de café expresso para compra, locação e comodato. Proese, componentes eletrônicos. Há 18 anos conectando histórias e projetos. Temperatura agora aqui em Blumenau é de 19 graus, mas a sensação térmica é de 22 graus, mais agradável, diferentemente dos outros dias. Não é verdade? Então vamos saber como é que fica o tempo para hoje, diretamente do Alerta Blue, da Defesa Civil Blumenauense, porque a meteorologista Tatiane Martins está de volta por aqui. Ô Tatiane, bom dia para você. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan. Vamos começando esta terça-feira com temperatura na casa dos 16 graus e sol entre poucas nuvens aqui na região de Blumenau. Ao longo do dia de hoje vamos ter predomínio de sol e variação de nebulosidade em nosso município. A temperatura fica se elevando gradualmente e à tarde tem sensação térmica bastante agradável, com máxima hoje em torno dos 26 graus aqui em Blumenau. A partir da tarde, o transporte de umidade do mar para o Vale do Itajaí ganha um pouco mais de força. Então, a partir da tarde vamos perceber aumento da nebulosidade e ao final desta terça-feira não se descarta a condição para algum chuvisco fraco e isolado. Já para amanhã, quarta-feira, a tendência é de um dia com mais nebulosidade, chuva fraca e isolada a qualquer momento do dia, alternada a períodos de melhoria. Mas na quarta, ainda temperaturas amenas e a máxima não passando da casa dos 25 graus durante o período da tarde da quarta-feira. Já a partir da quinta, a temperatura volta a se elevar por aqui. Da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Tatiane Martins. Sete horas 36 minutos. Repita. 7h36. E hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Jovem Pan Blumenau o vereador de Blumenau, Jean Volpato, do PT. Vereador, seja muito bem-vindo ao Jornal da Manhã. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Maurício, bom dia, Fran, bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio Jovem Pan aqui de Blumenau, esse importante espaço da democracia blumenauense. Vereador, para a gente começar o nosso bate-papo por aqui, eu gostaria de saber qual foi o principal aprendizado político nesse primeiro ano de mandato como vereador aqui na cidade. Maurício, eu tenho dito que a política é a arte do diálogo. Eu acredito que o principal aprendizado é isso, é dialogar, né? Eu tenho como essência que tudo que é fora desse conceito não é política, é o autoritarismo, é tudo menos política. E é por isso que a gente, nesse primeiro ano de mandato, conseguimos aprovar já 12 projetos de lei, e não é aprovação apenas, é sanção, são projetos que viraram leis, e você sabe, acompanha o trâmite legislativo, quanto é difícil muitas vezes você conseguir aprovar um projeto em um ano, porque ele tem um percurso que ele passa por comissões, análises constitucionais, e aí eu acredito que a gente conseguiu esse êxito graças a um diálogo, né, junto com todos os partidos, porque acredito que a Câmara de Vereadores é o extrato do anseio da sociedade no dia da eleição, né, a cabeça do eleitor no dia da eleição, né? Às vezes eu vejo um outro cidadão, né, reclamando tudo mais, mas também, se não tá bom, tem que pensar, né, no dia da eleição como a gente vota. Também nós temos a nossa responsabilidade de acompanhar. A democracia, ela não é só ir lá no dia da urna, é acompanhar os seus parlamentares. E aqui eu também faço um questionamento, né? Se todos nós no dia a dia acompanhamos também os nossos parlamentares lá na Câmara, né? Como tá aprovando os projetos, como tá votando, se está de acordo com os anseios da sociedade. Entre os projetos aprovados no ano passado, em 2025, qual que o senhor considera que teve maior impacto direto na vida da população aqui de Blumenau? Olha, teve um projeto que me tocou muito, particularmente todos os nossos projetos que a gente apresenta, ele vem de anseio de algum grupo social e da própria sociedade. Eu sempre digo que o que não dá mais é aquele político de obra pronta, aquele que chega com a cabeça e diz, eu acho que tem que ter aquilo, mas não é a vida real do dia a dia do cidadão. E esse projeto especial, ele veio junto com as associações de motoboys da nossa cidade. Ele disse, Jean, não é justo a gente pagar quando vai lá o CETERB, ele guincha nossas motos, às vezes, para estacionar em algum local que a gente acabou estacionando irregularmente, e às vezes um mesmo guincho, ele leva 5 ou 6 motos. E ele disse, não é justo, porque a gente está pagando um valor integral, cada moto está pagando valor integral se é uma viagem só. E a gente aprovou esse projeto, hoje já é lei que o motoqueiro agora pode
pagar fracionado. Se são 6 motos, a gente pega o valor total da viagem e divide por 6. Acredito que é justiça para as trabalhadoras, os trabalhadores, né? Trabalhadores que já sofrem tanto no dia a dia, no corre, e a gente conseguiu aprovar. Outra lei que a gente aprovou é do ponto de apoio, espero que se regularize logo, que são pontos espalhados pela cidade, onde o motoboy pode ir lá ir no banheiro, pode carregar seu celular, pode descansar. Esses dias eu estava... É específico para motoboys, no caso. Esse é específico para os entregadores, né? Aí de iFood, motoboys. O que acontece? Muitas dessas empresas não são nem do Brasil, né? Então eles não têm uma estrutura física. Esses dias chegou às 15 horas um motoqueiro desse lá em casa e pediu para eu esquentar a marmita dele, porque ele não tinha nem almoçado ainda às 15 horas. É preciso humanizar também o trabalho. Então esse foi um projeto que particularmente me toca muito, porque diz respeito à vida do nosso povo trabalhador, mas foram inúmeros outros, né? Em relação à causa animal, a gente aprovou o projeto de lei que aumenta a penalidade para quem atropelar um animal propositalmente e não prestar assistência. Eu acredito que ele tem responsabilidade, inclusive, de prestar assistência veterinária. A lei da agricultura familiar, que a gente aprovou depois de anos de luta na cidade, a gente no primeiro ano de mandato, com muito diálogo, conseguimos aprovar uma lei que garante a prioridade da compra na merenda escolar daquilo que é da agricultura familiar, que são alimentos sem agrotóxicos, são alimentos saudáveis na mesa, e não só na escola, mas nos hospitais, que o poder público priorize. Outro projeto que a gente aprovou na Câmara foi o que dá desconto para quem se inscrever num evento esportivo e for doador regular de sangue. Esse foi um pedido, inclusive, do Hemos, que a gente sabe, vocês noticiam aqui diariamente a dificuldade nos bancos de sangue aqui na nossa cidade, e uma bolsa de sangue muitas vezes pode ser primordial para definir se a pessoa vai viver ou não vai. Então a gente aprovou também esse projeto na Câmara. A reciclagem domiciliar, que foi um projeto que garante, junto, através de um compromisso da prefeitura e do cidadão, a coleta do material reciclado na cidade. Sempre digo, nós temos uma responsabilidade da causa daquela que é a casa nossa. Qual que é a nossa casa? É o mundo. A gente não tem um segundo mundo, a gente tem esse. Então é esse planeta que a gente tem que cuidar, e a responsabilidade ambiental tem que ser de todos nós, poder público e também do cidadão. Então são inúmeros projetos, mas eu acredito que mais do que todos esses projetos que a gente aprovou, tem um que algo que, além dos projetos, que são as audiências públicas que a gente propôs lá na Câmara, que é o debate social. Nós estamos vendo a emergência em relação à violência contra a mulher. A primeira audiência pública que eu propus no início do ano de 2025 foi debater a violência contra a mulher e o feminicídio em Blumenau. Nós comemoramos 2025 sem nenhum feminicídio na cidade, mas não é algo ainda para comemorar. A cada 2 horas e 30 minutos uma mulher é agredida em Blumenau, uma mulher é violentada em Blumenau, e o feminicídio, ele é apenas a última etapa dessa agressão. Sim. Nós precisamos sim debater políticas públicas. A cidade de Blumenau não tem ainda um Conselho Municipal de Mulher, que é algo básico que toda cidade está tendo, que é para debater, que as mulheres que têm que debater o seu próprio destino, um conselho onde elas, através das associações, se organizam. A cidade de Blumenau ainda não está regulamentado, e aí é responsabilidade do governo do estado, as delegacias das mulheres 24 horas. Isso é uma lei federal, isso é lei, não é favor do governo. Então a gente tem feito muitos debates. Aquela audiência a gente encaminhou todos os anseios lá da audiência, que lotou a Câmara de Vereadores, vocês lembram, pro poder público. Mas nós também debatemos a acessibilidade aqui na cidade, numa audiência pública, acessibilidade conta das calçadas aqui na cidade. Eu acredito que a cidade, ela só é para todas se todos têm a condição de transitar nessa cidade. E aí eu não estou falando só as pessoas com deficiência física, mas também mais com capacidade de mobilidade reduzida, por exemplo, os idosos. E um terceiro tema também, que foi um destaque de audiência pública que a gente fez aqui na cidade, foi uma audiência para debater junto com as servidoras e os servidores a questão da violência dentro dos espaços públicos. Porque quando o servidor ele não está bem valorizado, quando ele não está num ambiente bem, e a violência que eu falo não é só a física, inclusive a violência da saúde do servidor, quando nesse calor extremo ele está em um ambiente sem climatização, por exemplo, quando o servidor não está bem, é o cidadão que sofre, porque é o atendimento que é prejudicado. A gente fez esse amplo debate lá na Câmara de Vereadores, junto com a sociedade, com os parlamentares, e acredito que esse foi um grande ganho nosso em 2025, porque a política, ela
ela é, como eu disse no começo, a arte do diálogo. A gente precisa dialogar muito. Aproveitando, o senhor comentou sobre os 12 projetos já aprovados, né, em um ano de mandato. Esse é o seu primeiro ano como vereador aqui de Blumenau, e teve uma situação o qual ainda não passou pela Câmara, né? O projeto ainda não foi, acredito, nem avaliado aí pelos parlamentares, nem pelas comissões, que seria o agente de bordo que o senhor propôs após a situação que ocorreu ali no fim, né, do ano passado, com a extinção dos cobradores de ônibus, né? Eu queria saber em que pé que tá isso. O senhor acha que esse debate vai andar para frente agora, a partir da volta das sessões que voltam então em fevereiro? Fran, acredito que sim, é uma emergência, uma urgência. Eu vou dizer para ti que antes de aprovar o projeto que tira a obrigatoriedade do cobrador, eu conversei com o procurador do município, conversei com o chefe de gabinete também do prefeito. Disse, olha, é uma crueldade aprovar um projeto que tira o emprego das trabalhadoras e dos trabalhadores na véspera do Natal. Vocês imaginam a ceia de Natal desses trabalhadores e trabalhadoras imaginando seu emprego vai ser extinto. Achei uma crueldade, alertei sim a prefeitura e acredito que, para além da crueldade, isso não deveria ser feito, porque a função do cobrador, ele há muito tempo não é mais cobrar. A função do cobrador é ajudar na acessibilidade dentro do ônibus, por exemplo, a pessoa com deficiência. A função do cobrador é garantir a segurança no bordo da viagem, para que não tenha, por exemplo, assédio dentro do ônibus, para que não tenha furto, para que não tenha outros tantos crimes que a gente sabe que um ônibus superlotado muitas vezes pode ter. Então é um supervisor lá dentro do ônibus. A função do cobrador, ele vai muito além do que cobrar, e por isso que eu tirei essa nominação, e a partir de agora eu estou colocando lá na Câmara um projeto para criar a função de um agente de bordo, porque não é possível você pensar que um motorista vai conseguir dar acessibilidade, vai conseguir garantir a segurança dos passageiros, vai conseguir garantir a manutenção para que não tenham vândalos dentro do ônibus enquanto ele está dirigindo. É um risco à vida do motorista, é um risco à vida das pessoas que estão dentro do transporte coletivo. E vamos ser bem sinceros, o transporte coletivo de Blumenau não é de hoje que não tem mais qualidade. Há muito tempo nosso transporte perdeu a qualidade. As pessoas não estão optando por carro porque gostam apenas do carro. Ninguém gosta de ficar no trânsito. Qual é a sua opinião em relação ao subsídio agora da Prefeitura de Blumenau para o transporte público, para não aumentar a passagem? Eu acredito que esse subsídio já é um escárnio. Há muito tempo esse subsídio deveria ser repensado, porque ele está indo para o bolso de uma empresa privada. É o dinheiro público que está indo para o bolso de uma empresa privada, e o preço da passagem de Blumenau não é um dos menores da nossa cidade. Com esse valor, nós poderíamos pensar inclusive na passagem gratuita para os estudantes, que é a tarifa livre para os estudantes, que eu tenho defendido. Foi um dos projetos que a gente está apresentando na Câmara de Vereadores, porque se estudar é um direito, por que o cidadão ainda tem que pagar, né, para usar o transporte coletivo? A gente sabe que alguns não pagam, eles andam quilômetro para chegar até a escola. Então é preciso garantir a gratuidade do transporte coletivo e ampliar o debate sobre a gratuidade para alguns setores da sociedade, porque acredito sim que o transporte, ele te dá acesso a alguns direitos constituídos, como a saúde, a educação, e aí tu não pode passar pelo aval da tua condição financeira para te ter acesso a um direito básico. A gente vai se encaminhando para o nosso encerramento da entrevista, mas a gente não pode deixar de falar também, né, Catani, sobre a questão da Policlínica Regional, que o senhor tanto comentou nas redes sociais e também na própria Câmara de Vereadores. Faltou diálogo, na sua opinião? Faltou diálogo do prefeito, né? E infelizmente não é só diálogo, foi uma visão distorcida, uma visão de alguém que não saiu do palanque político, e às vezes a gente tá vendo aí na rede social. Ontem mesmo o prefeito compartilhou uma fake news na rede social em relação ao presidente da República. Nós alertamos o prefeito, ele retirou a postagem da rede social. Eu acredito que nós temos que fazer a disputa política na eleição. É muito ruim para a sociedade quando a gente entra no palanque e fica 4 anos dentro de um palanque político. Fora da eleição a gente tem que dialogar, porque o recurso ele está em Brasília. Somente junto com a deputada Ana Paula nós trouxemos para a cidade de Blumenau em 2025 700 milhões de reais, que são recursos que vão para a pavimentação de 10 ruas, o novo AG do Salto do Norte, a construção do Hospital Dia da Renal Vida, o viaduto do Baderford, a duplicação da BR-470, entre outros investimentos que a gente trouxe para a cidade de Blumenau. E isso é fruto de muito diálogo. E quem tem o recurso não é segredo para ninguém que está em Brasília. Então você não pode olhar o partido, você tem que olhar que a cidade de Blumenau, nós temos 50 mil pessoas esperando
filas de algum tipo de exame ou cirurgia. E aí, para além de quem é o presidente da República, eu tenho certeza que se a deputada Ana Paula tivesse sido eleita prefeita e o presidente tivesse sido reeleito o Bolsonaro, ela ia dialogar, independente do partido, porque lá na ponta não tem uma sigla partidária. Lá na ponta tem um cidadão que talvez, por conta de uma semana, 2 semanas, vai ser crucial para determinar se ele vai viver ou vai morrer. Não dá mais para fazer política pequena em Blumenau. O senhor tem pretensão de se candidatar a deputado estadual agora nas eleições de 2026 ou não? Você sabe que em 2022 a gente quase garantiu essa cadeira para o Vale do Itajaí. Infelizmente, essa cadeira, que é de um campo político segmentado, ela foi para outra região. Eu tenho conversado inclusive com pessoas que nem votam no meu partido e têm me dito: Jean, Blumenau precisa garantir para o aspecto político de vocês uma cadeira, porque é o Vale do Itajaí que vai ganhar. Então a gente tem deixado sim o nosso nome à disposição. Você sabe que a gente foi o vereador mais bem votado da história do partido na cidade. Então a gente tem se colocado, né, em uma posição importante para garantir essa cadeira para o Vale do Itajaí, porque é garantir mais recursos para a cidade, garantir mais investimento e uma luta maior aqui para nossa região lá na Assembleia Legislativa. Então a gente sim colocou o nome à disposição e vai fazer esse debate junto com a sociedade e junto com o nosso partido. Mas eu queria, antes de encerrar, Fran, dizendo um destaque do nosso mandato, que a gente criou um programa, nosso mandato, que se chama Fiscal do Povo. O Fiscal do Povo é um programa em que o cidadão aciona, nós vamos lá no posto de saúde, na escola, na rua, para olhar de fato no dia a dia do cidadão o que está acontecendo. Então deixar à disposição aqui a nossa rede social, @JeanVolpato, que é a nossa rede, independente se o cidadão votou em nós ou não votou, a campanha, de novo, a gente faz na campanha. Agora eu sou vereador de toda a cidade, de quem vota em Lula, quem vota em Bolsonaro, porque isso é muito pequeno perto das necessidades do nosso povo. Então tá a nossa rede social à disposição, o nosso telefone lá também está à disposição. Então se tiver algum problema na sua rua, na sua comunidade, no seu bairro, pode nos acionar que a gente vai lá fiscalizar, porque eu sempre digo, nós não temos nenhum tipo de compromisso com a prefeitura. O nosso compromisso é com o povo de Blumenau. Assim como os outros vereadores, pode falar o @ das redes sociais para as pessoas poderem entrar em contato com o senhor, né? Com certeza. Qual que é o @ da rede social do senhor? @JeanVolpato. Tá certo, então. Tá aí, então, o vereador da cidade de Blumenau, Jean Volpato. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Manhã. Hein? Obrigado, Maurício. Obrigado, Fran. Sempre uma satisfação estar aqui nesse importante espaço de comunicação de Blumenau. Nós conversamos com o vereador de Blumenau, Jean Volpato, do Partido dos Trabalhadores. A entrevista completa pode ser conferida daqui a pouco no YouTube da Jovem Pan Blumenau. 7h52. Repita. 7h52. E Santa Catarina passa a contar com um importante reforço no combate à dengue. O EMOSC está utilizando uma nova tecnologia no estado para ajudar a monitorar a gravidade da doença. É um equipamento que permite avaliar rapidamente o estado do paciente e também auxiliar na identificação de casos mais graves da dengue. Vamos entender melhor agora na reportagem da Amarilis Pequeno. Em uma atuação inédita, o EMOSC, Centro de Hematologia e Hematoterapia de Santa Catarina, passou a utilizar equipamentos de monitoramento clínico para auxiliar no combate à dengue. A diretora-geral da instituição, Patrícia Karsten, explica que o objetivo é detectar precocemente o agravamento da doença em pacientes já diagnosticados. Não é um teste de dengue. A pessoa que já está diagnosticada com dengue é monitorada através de um exame realizado nesse aparelho. Ele avalia se o paciente está ficando agravando ou não. O hemoglobinômetro é um equipamento portátil que mede 2 indicadores importantes no sangue, a hemoglobina e o hematócrito. É essa última medição que permite identificar com rapidez se há risco de complicações, como a dengue hemorrágica. E qual é o objetivo? Que se o paciente que está agravando, ele vá rapidamente para o hospital e tenha o atendimento necessário em tempo hábil. Esses dados ajudam as equipes de saúde a priorizar atendimentos e encaminhar casos mais graves com agilidade para os hospitais, evitando que a doença avance sem controle. Ao todo, foram adquiridos 800 hemoglobinômetros, com investimento de 7,9 milhões de reais do governo do estado. Os aparelhos são de origem alemã e começaram a ser entregues para 175 municípios catarinenses, priorizando as regiões com maior número de casos de dengue. A diretora do EMOSC
destaca o ineditismo da ação e o motivo pela qual a instituição foi escolhida para conduzi-la. O EMOSC não tinha feito ainda, mas como é hemoglobina, é o sangue, esse exame é realizado na triagem de doadores, a SES entendeu que quem tem o expertise é o EMOSC e nos chamou para participar desse projeto, que também muito nos orgulha, porque nós contribuímos para o combate à dengue em toda Santa Catarina. Além de detectar alterações clínicas com rapidez, o uso do hemoglobinômetro ajuda a desafogar os hospitais, pois permite que as unidades básicas de saúde façam uma triagem mais precisa. O projeto, coordenado em parceria com a FAES e a Vigilância Epidemiológica, fortalece o sistema de atenção primária e coloca a tecnologia a serviço da prevenção. 7h54. Repita. 7h54. E você já viu no Jornal da Manhã de hoje? DENIT inicia operação Pare e Siga na BR-470 em Blumenau para obras de duplicação. Blumenau registra 2.313 acidentes e 23 mortes no trânsito em 2025. Blumenau promove mutirão para regularizar mês. EMOSC passa a usar uma tecnologia inédita em Santa Catarina para monitorar a gravidade da dengue. E daqui a pouco, no último bloco, você vai ouvir aqui na Jovem Pan. Obras da ETA 5 avançam com a assinatura de novos contratos em Blumenau. E tem as últimas do esporte também. Temperatura agora em Blumenau é de 19 graus. 7h55. Repita. 7h55. Jornal da Manhã. Oferecimento Unimed. Hospital Unimed Blumenau. Cuidado que renasce a cada dia. Forte Atacadista. Bom negócio todo dia. Alice Parque Pomerode. Neve o ano inteiro em Pomerode. Componentes eletrônicos e automação é com a Proese. Venha nos visitar na Rua Fernando de Souza, em Silva, 1577, na Itoupava Norte, ou visite proese.com.br. Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio. Há 25 anos, construindo o seu futuro em Blumenau e região, a Oma Construtora entregou no mês de abril o seu 26º empreendimento, o Edifício Galena, o primeiro com foco em lofts da construtora. Com a experiência de mais de 1.550 unidades entregues e com empreendimentos no litoral norte, a Oma é garantia de um bom negócio. Visite nossas centrais de vendas em Blumenau e Balneário Pissarras e acompanhe nossas novidades no Instagram, @Oma Construtora. Parcela que vale mais, Volkswagen Barigui. Polo Trek com parcelas de R$699. Entrada mais taxa ou primeira parcela para depois da Páscoa. Terra Highline com parcelas de R$1.299. Entrada mais taxa ou primeira parcela para depois da Páscoa. T-Cross Comfort Line com parcelas de R$1.599. Entrada mais taxa ou primeira parcela para depois da Páscoa. Volkswagen Barigui Blumenau, na Rua Alberto Stein 240. Volkswagen. Desacelere, seu bem maior é a vida. Em 2025, sua confiança construiu novos caminhos na Unimed Blumenau. Em cada vida atendida, reforçamos o nosso compromisso com o amanhã. Do nascimento à maturidade, presentes em cada fase da vida, ao seu lado, em cada momento. Em 2026, seguimos juntos, cuidando, evoluindo e criando futuros com segurança, acolhimento e dedicação. Unimed Blumenau. Nosso jeito de cuidar constrói o amanhã. O Forte Atacadista tem tudo para sua casa ou negócio. Confira. Acém e peito bovino friboi porcionado a vácuo quilo, 28,78. Coxa com sobrecoxa Lara ou Copacol congelada pacote quilo, 6,98. Arroz branco catarinão 5 quilos, 8,98. Café Bom Jesus tradicional e extra forte 500 gramas, 24,98. Leite em pó integral ou desnatado finíssimo 350 gramas, 10,98. Forte Atacadista, aqui é mais barato. Jornal da Manhã. Oferecimento Sicoob Eurovale. Soluções financeiras para você atingir seus objetivos. E CDL Blumenau. Conectando pessoas e fortalecendo negócios.
Jornal da Manhã. Sete horas 59 minutos. Repita. 7h59. E as obras da nova estação de tratamento de água de Blumenau, a ETA 5, no bairro Salto do Norte, avançaram e com assinatura de contratos de 2 etapas importantes agora do projeto. São sistemas de captação, adução e também bombeamento de água, além da unidade de tratamento de lodo. Com os contratos em vigor, as empresas responsáveis iniciam agora a elaboração dos projetos e os preparativos no canteiro de obras, como diz o diretor-presidente do SAMAI, Alexandre de Vargas. Foram assinados os contratos com os consórcios responsáveis por 2 fases essenciais: o sistema de captação, adução e bombeamento de água e a unidade de tratamento de lodo. Com isso, as empresas iniciam agora o desenvolvimento dos projetos e os preparativos para o início dos trabalhos no canteiro de obras. Assim, quando concluída, a ETA 5 vai beneficiar cerca de 150 mil moradores de 7 bairros da região norte de Blumenau. Segundo o SAMAI, a construção da ETA 5 foi dividida em 3 licitações. A primeira, que trata o sistema de tratamento da água, já está em andamento desde o fim de 2024, com cerca de 78% das obras concluídas. Essa etapa tem investimento de pouco mais de 14 milhões de reais. A segunda fase, que estava parada por quase 8 meses em 2025 por causa de uma disputa judicial, agora deve avançar. O contrato é de 26 milhões de reais e o prazo estimado de execução é de 5 meses. Já a terceira etapa envolve o tratamento do lodo, com investimento de 15 milhões de reais e prazo de até 10 meses para conclusão. Quando estiver em operação, a ETA 5 vai reforçar o abastecimento de água em 7 bairros da região norte, beneficiando cerca de 150 mil moradores de Blumenau. Pan Esporte. Oferecimento Rivel, sua concessionária Fiat no Salto do Norte. E Oma Construtora. 25 anos construindo o melhor para você e sua família. Finalizando a 4ª rodada do Campeonato Catarinense, o Criciúma venceu o Concórdia por 3-1 na noite de ontem. Com a vitória, o Criciúma chega a 7 pontos no Grupo B e ocupa a vice-liderança. Já o Concórdia segue na 4ª colocação do Grupo A com 4 pontos. E no torneio de verão de Indaial, no adulto masculino federado, a equipe do Loyos Rios venceu a equipe Maria Gabriela Pizzaria por 4-3 e o Mariotão de Ascurra goleou o Giba Lanches Futsal por 8-0. 8 horas, 1 minuto. Repita. 8 e 1. E esses foram os destaques do Jornal da Manhã desta terça-feira. Blumenau já soma mais de 2.300 acidentes de trânsito em 2025 e um dado chama atenção: quase 80% das mortes envolveram motociclistas. E no Alto Vale, uma viatura da Polícia Militar capotou em Rio do Sul e 2 policiais ficaram feridos. Aqui na região, DENIT inicia a operação Pare e Siga na BR-470 em Blumenau por causa das obras de duplicação. E em Gaspar, a mudança é para quem passa a pé pela Ponte do Alvorada. Moradores também reclamam do matagal no cemitério da Rua João Pessoa, em Blumenau. E a Prefeitura promove um mutirão para ajudar microempreendedores individuais de Blumenau a regularizar a situação como MEI. As obras da nova estação de tratamento de água, ETA 5, avançam com a assinatura de novos contratos. E na saúde, o EMOSC passa a usar uma tecnologia inédita em Santa Catarina para monitorar casos graves de dengue. Na economia, comércio e serviços crescem acima da média nacional e reforça o desempenho de Santa Catarina em 2025. E a Justiça concedeu salvo-conduto que impede prisões de naturistas na Praia do Pinho, em Balneário Camboriú. No turismo, o Brasil tem 60 destinos com selo bandeira azul nesta temporada de verão e mais de 30 ficam aqui em Santa Catarina. Ouça novamente essa edição do Jornal da Manhã daqui a pouco no canal do YouTube da Jovem Pan Blumenau. 8 horas, 2 minutos. Repita. 8 e 2. E termina aqui mais uma edição do Jornal da Manhã da Jovem Pan Blumenau. De segunda a sábado, a partir das 6 horas da manhã, você fica bem informado aqui nos 88,7. Uma ótima terça-feira, bom dia e até amanhã. Fique agora com Rock and Pop na companhia de Gabriel Muniz. Para você, uma excelente terça-feira e até amanhã. 8 horas, 3 minutos. Repita. 8 e 3. Você ouviu na Jovem Pan.